A gente está estudando o quarto dia do Gênesis e na semana passada a gente entrou um pouquinho em alguns padrões de ciclo, né? de data, de característica dos ciclos. E nessa a gente resolveu mesclar, a gente vai voltar para isso, né? Mas a gente resolveu mesclar alguns trechinhos do Emmanuel, porque a nossa preocupação é que esse estudo seja feito de uma maneira que possa ser desvinculada de um aspecto moral, de uma aplicação mais prática na nossa vida, né? Porque isso tudo tem que representar uma ferramenta para que a gente possa melhorar a nossa vida. Então a gente encontrou assim, alguns trechinhos, bem ligeiro mesmo. Um que está no Vinha de Luz, capítulo 113, que é uma mensagem muito importante. Emmanuel está falando sobre aquele texto do Evangelho, do Sermão Profético, que fala assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então é um versículo claro que já remete a ciclos. O ciclo das estações, primavera, verão, outono e inverno, e o ciclo muitíssimo importante, nós vimos que é o principal ciclo bíblico, que é o ciclo dos sábados, porque ele é um ciclo setenário. Não é? A celebração do Shabat, do sábado, é uma constante rememoração dos 7 dias da criação, simbolicamente 7 dias, né? Já comentamos isso aqui, não são 7 dias literais, né? Até porque o Sol só foi criado no 4º dia. Então, essa constante celebração do sábado, que é a base da festa judaica, e depois nós vamos ver outras festas que seguem também padrões setenários, dão para a gente uma espécie de uma equação, uma estrutura simbólica, para que a gente possa interpretar vários textos proféticos. Interpretar de uma maneira segura, usando a própria Bíblia, usando a própria intertextualidade bíblica para interpretar o texto bíblico. E aqui o Emmanuel começa comentando essa passagem, aí ele diz assim, eu vou ler esse trechinho para a gente situar. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser. Olha que interessante. Em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Olha só. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Muito interessante. Aí, ele começa a falar em que momento que vai dar essa fuga, que ela não deve ser no inverno da existência, porque toda a existência humana pode ser dividida em 4 períodos muito claros, né? Primavera, verão, que é um ciclo ascendente, outono e inverno, que é um ciclo descendente, né? Que é o do meio para o fim da existência. Então, dizendo que essa fuga, esse esforço de fugir dessa segunda personalidade, que não é o nosso eu interior, uma periferia, né? Viciosa, exige às vezes violência ao próprio coração, quer dizer, não é algo agradável. Porque o espírito, ele extrai prazer dessa natureza viciada, é isso que ele está dizendo. Mas aí, o Emmanuel solta essa frase aqui que é o que nos interessa. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias. Vou repetir. Cada homem, cada pessoa, cada encarnado, cada ser humano, possui na sua encarnação uma série de estações. Ou seja, períodos definidos. Cada período com a sua relação de dias. Olha que interessante. Isso aqui é importante para a gente gravar
que a medição é em dia, estruturada, ou seja, essa série de estações está estruturada em precioso cálculo de probabilidade. Por quê? Probabilidade. Porque em cada estação e em cada dia, o espírito pode movimentar-se. Ele não pode movimentar-se infinitamente, porque só se movimenta infinitamente Deus. As nossas movimentações são limitadas, porque nós estamos inseridos numa teia de relacionamentos espirituais. Então, um movimento que você faz, ele é resistido ou favorecido por outras criaturas. Então, você não vai para onde você quer. Você tem um número limitado de movimentações. Por isso que é um cálculo de probabilidade. É importante isso aqui, porque nós espíritas temos uma mania de entender que programação espiritual é uma linha retilínea. É um movimento retilíneo uniforme. Então, fala assim, fulano vai nascer 7 horas da manhã do dia 16 de junho. Não. Sua mãe pode não ter dilatação. Sua mãe pode não ter dilatação. Então, é um precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna para o trabalhador, e aí o Emmanuel pega o quê? As 4 estações básicas, mas é importante a gente ver que eu tenho 4 estações básicas, primavera, verão, outono e inverno da existência, né? Que é a infância, mocidade, maturidade e velhice, mas eu tenho microestações. Quer dizer, na infância eu tenho microestações, na mocidade eu tenho microestações, na maturidade eu tenho também microestações e na velhice também microestações. Então ele está dizendo assim, olha que interessante, é razoável que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior, que é na velhice, no inverno. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na Terra. Então, interessante. Você tem o inverno da velhice, mas você tem o inverno da experiência. E se você adiou, a experiência vai se tornando profundamente dolorosa. E aí, quando você atinge um ápice de dor da experiência, aí não tem mais jeito. Porque as probabilidades vão diminuindo. A probabilidade é uma coisa curiosa. Isso tem na física quântica, né? À medida que a probabilidade vai sendo exercida, você vai concretizando. Depois que concretizou, não tem jeito. Aí não reverte mais. Então, muito interessante essa mensagem. Depois, uma outra, ele volta, aqui rapidinho, ele fala assim, a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Claro. Você não colhe o feijão junto com o café. Você pode plantar junto. A colheita é diferente. Porque cada espécie tem o seu dia, a sua estação. O seu dia. O importante aqui é o dia. Dia. Gravar isso. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Porque o que o Emmanuel está comentando aqui é que Jesus vai utilizando os chamados filtros amorosos. Então, à medida que a experiência vai se desenrolando, a misericórdia e o amor vai tentando encaminhar a criatura para uma soma de probabilidades que representem o melhor. Olha que interessante. Aqui é complicadinho, né? Só abre um parênteses aqui. Abre um parênteses. Observa-se, quando você colide partículas, que elas fazem um movimento. O chamado decaimento, né? É um movimento que parece uma linha, né?
O movimento é em linha. Se você usar a geometria comum, é uma linha reta. Só que a geometria é outra. É uma não euclidiana, aí é uma curva bonitinha, né? Porque o espaço é curvo, então ela está andando em linha reta, mas o espaço é curvo, dá uma curvinha. Por quê? Como a partícula se movimenta em probabilidade, era para ela fazer assim, ó. E não fazer isso. Então, o que os físicos estruturaram, né? Que no relacionamento entre as partículas, quando você conjuga a probabilidade de um, de outro, de um, de outro, você dá um resultado otimizado, um ótimo. Esse ótimo é uma trajetória retilínea. Olha que interessante. Então, o caminho, é o que a Bíblia fala, o caminho do justo. Endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor. Não é? Então vai. É bem interessante isso, né? Então o que o Emmanuel está dizendo aqui é que se esses filtros amorosos são rejeitados, chega um momento do extremo, que aí é a separação do joio e do trigo. Né? Em que a mestra dor é chamada a agir. Depois ele volta, uma mensagem curiosíssima, que ele comenta o lugar da caveira. E aí ele diz assim, é que o homem, na recapitulação de cada existência, defronta numerosas estações com finalidades específicas. Aqui que eu queria... Está todo mundo acompanhando? Está difícil demais, não? Está indo? Está indo. Olha, aqui, eu queria só chamar a atenção para isso aqui. Isso aqui é o mais importante. É que o homem, na recapitulação de cada existência, defronta numerosas estações. Isso nós já sabemos, já lemos aqui. As estações, ok? Agora, o que muda aqui? Estações com finalidade específica. Aqui que é fantástico. Até Bergson, que é um filósofo, o tempo era visto como um transcurso de tempo. 5 minutos, 10, 20. Então, 20 minutos atrás, 20 minutos depois, faz diferença, é tempo. Mas não é assim. Esse filósofo propõe, e depois, né, a gente vai ver isso em Jung, no conceito dele de sincronicidade, que cada momento tem uma qualidade. Então o tempo não é simplesmente uma sucessão de minutos sem sentido. Não é. O tempo tem qualidade, ele tem característica. E aqui o Emmanuel vai mais longe, ele diz assim, cada ciclo da nossa existência tem finalidade específica. Tem um fim. Então, o que nos leva a crer? Que toda existência apresenta um plano pedagógico. De recapitulações, porque lições não aprendidas terão que ser revividas. Não é? Então você tem um projeto de recapitulação em que você precisa reaprender ou aprender de novo, ou efetuar de novo o teste que você foi mal. Então tem segunda chamada, terceira chamada, quarta chamada, quinta chamada, chamada 200, 300, 400, né? Está repetindo, mas com finalidade específica. E a gente percebe isso, eu não sei aqui, cada um na sua experiência pessoal, já deve ter dado aquele déjà vu, você fala assim, caramba, eu já vivi essa situação. Parece que a situação está se repetindo. Mesma situação, mesmo quadro, às vezes até uma pessoa, pode ser uma pessoa diferente, mas o que a pessoa te fala, o quadro é o mesmo. Você fala, Deus, eu já passei por isso. Estou passando de novo. Então, esses momentos são momentos em que a gente tem uma percepção, uma ampliação da consciência, né? Em que você tem acesso às finalidades dos períodos da vida. Então, era isso que eu queria ressaltar aqui, né? Tem uma outra
do Emmanuel, que ele vai dizer assim, ó, através de muitas estações no campo da humanidade, então se o indivíduo tem estações, a humanidade também. A humanidade também. Ela tem um projeto, tem uma finalidade, tem uma estruturação de estações. A humanidade também passou por uma infância, passou por uma adolescência, por uma mocidade, entrou numa maturidade. Tem até uma belíssima mensagem do Emmanuel que com a chegada de Kardec, demarcou-se um período de maturidade da humanidade. Não é? Com a chegada de Jesus foi o período de maioridade, então ele amadureceu a chamada mocidade, né? Atingiu os 18 anos, a maioridade espiritual. É provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Olha só, porque tem um preço. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Né? E, por fim, ele está comentando uma mensagem do Apocalipse em que Jesus diz assim: sim, venho muito em breve. Breve para Jesus, né? E aí o Emmanuel diz assim: quase sempre, enquanto a criatura respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Gasta o tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Interessante. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. Dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Interessante, né? Nossa, sem tempo, a semana foi corrida. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano. Olha só. Perfeitamente recapitulados. Qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Então, ou seja, o mesmo princípio que vige na natureza, repete a primavera, repete o verão, repete o outono, repete o inverno, repete na nossa experiência. Como? Tarefas e experiências são recapituladas também, de quando em quando. Então, a determinado tempo, você recapitula experiências. Interessante, né? Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Interessante, né? Então, mais uma vez, só para a gente frisar essa questão do tempo, que não transcorre assim. 1 minuto, 2, 3, não é assim. Ele transcorre em ciclos e cada ciclo tem um propósito, tem um significado. É assim e eu acredito não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque nós íamos ferir a questão 13 do Livro dos Espíritos, dos atributos da divindade, que é um Deus de inteligência suprema. Deus ia deixar um tempo como se fosse uma torneira jorrando, sem nenhum significado? Sem que os acontecimentos tivessem um propósito? Não faria o menor sentido isso. Né? Então, como diz Emmanuel, Deus não manifesta propósitos a esmo. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que Ele quer, acontece. Então, Ele só quer aquilo que é digno de ser concretizado. Ele só manifesta propósitos justos, soberanos, amorosos, misericordiosos, nesse ciclo. Tranquilo aí? Estão acompanhando? Entendeu?
Podemos dar uma complicada?